Fala galera, Bruno Duarte aqui na área com mais um episódio pra vocês. Como de costume, eu sou o Bruno Biomédico, instrumentador cirúrgico. Eu sou o Cido. Ele está sempre junto aqui, né? Sim. Mais um episódio incrível. E hoje eu tô com um cara aqui, pai. Nossa, imagina. Esse cara, ele é fantástico. Meu ombro até hoje Tá? reclama disso. Não funciona. Não funciona? Não, tá bom. É um cirurgião de ombro, um cara sensacional, incrível, parceirão. Mas eu vou deixar ele se apresentar que vai ficar melhor. Doutor Maurício, prazerzaço ter você aqui com a gente nesse humilde podcast. Cara, Bruno, Cido, muito feliz em estar aqui. Muito feliz, você sabe disso. Te acompanho há muito tempo, te conheço há muito tempo. Feliz em te chamar de amigo, Cido. Aí a gente tem essa parceria de família. Sim. Né? Conheço há muito tempo. Eu sou o Maurício Rafaeli. Eu sou médico ortopedista, sou especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. Sou médico do grupo do Hospital Santa Catarina, faço parte do Instituto Nayon, que é um centro de ensino em cirurgia de ombro e cotovelo, e tem uma clínica bem grande ali na Henrique Schau, uma corte clínica, junto com o Daniel, meu sócio, e é sempre um prazer estar aqui. E vamos conversar, vamos bater papo, porque tem bastante coisa pra gente dar risada. Tem muita coisa. Primeiramente, eu acho que não sei se você lembra, tá? Mas você foi meu primeiro chefe, cara. Lembro. Você foi meu primeiro chefe, a gente se conhece há muito tempo. Pra você ver que a gente não acerta sempre, né? A gente acerta, Às vezes às vezes a gente erra. a gente erra. Faz parte da vida, né? Não tem jeito, faz parte. E a gente pode se chamar de amigo. Sem dúvida. Já operou meu pai, já operou minha mãe. Cara, invadiu nossa casa, Com né? certeza, Com cirurgias. Doutor, antes de ser doutor Maurício Rafaeli, quem que é o Maurício Rafaeli? Puxa, Bruno, que pergunta maluca. A gente não tinha Pergunta combinado boa. essas coisas, essas perguntas assim. Pergunta boa. Não, cara, Maurício Rafael é um cara que, cara, confia demais nas pessoas e às vezes se estressa e erra bastante. Um cara família, tanto de cima quanto abaixo, então meu pai, minha mãe, meus avós, minha esposa, que é minha parceira, e um cara família com os filhos, né? Eu falo que eu não seria ninguém sem a minha esposa, mas talvez eu seria menos ainda se eu não tivesse meus filhos. Então, eles são o meu grande presente. E, lógico, agradecer meus pais pela minha formação. Cara que gosta de viver, mas respeita os limites da idade, do corpo, da fase que a gente vive. Cara que adora estudar, adoro ler, gosto de ler, leio todo dia. Né? E tudo mais variado, ficção científica, tudo. E um cara que gosta sempre de estar junto dos amigos. Então, quando a gente recebe um convite de um amigo para participar de um evento super legal como esse podcast, então a gente sabe que parece que a gente tem um caminho certo. Caraca, depois disso, o que eu vou falar? Não sei. Aquela Agora... pergunta que você faz no final, não faz. Não, agora eu não sei, mas então, ficamos por aqui. Doutor Maurício, como que foi a sua formação? Né? Antes ali, você sempre quis ser médico, como que foi isso aí? Você descobriu a medicina? Uma história muito maluca, porque eu não me lembro de querer fazer outra coisa. Não me lembro de querer ser astronauta, ser policial, bombeiro. Eu me lembro de querer ser médico. E eu estava num colégio de freiras pequenos, pequeno no Paraíso, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde minha mãe era professora dessa escola. Legal. E, de repente, quando eu tive que partir para a quinta série, essa escola fechou, porque ela não tinha mais, né? Não é que a escola fechou, mas ela não tinha mais, era só o ensino fundamental. E eu fui para o Colégio Bandeirantes, que eu queria estudar. E não aguentei o tranco do Bandeirantes, fiz 3 anos de Bandeirantes e fiquei completamente perdido, porque era um lugar que só estudava e eu gostava de esporte, futebol, jogava bola, jogava no Banespa, era sócio do Clube Banespa. E fui para o Colégio Santo Agostinho, onde eu fiz a minha formação, onde realmente eu me encontrei, ali na Vergueiro, ali em São Paulo, onde eu fiz meus melhores amigos, onde eu tenho os meus irmãos de colégio, e onde eu cresci, onde eu tive experiências. Jogava bola, tinha experiências com clube, cheguei a ser convidado para jogar no São Paulo, cara, mas eu nunca quis ser jogador de futebol, eu queria ser médico. Tem alguma influência assim? Nenhuma. Alguém que você viu? Eu Nada, tenho um nada? tio, um primo do meu pai de 2º grau que é médico, eu não tinha nenhum médico na família, nenhum médico próximo. Um cara que talvez tenha tido uma influência assim de exemplo, um cara muito correto, foi o meu pediatra, chamado Dr. Nassif. Era um cara que me atendia, era um cara muito correto, brincalhão. E, assim, talvez é o único cara que eu me lembre mais, assim, da minha infância, de ser um cara que eu lembro ser médico. Né? Eu batalhei 2 anos para entrar, fiz 2 anos de cursinho para entrar. Entrei na Faculdade de Medicina do ABC, Santo André, na fundação, onde eu fiz meus 6 anos de faculdade. Posso te falar que foram os melhores anos da minha vida, né? Porque
é a hora que você realiza um sonho, que vai você conseguir um sonho. Eu conheci minha companheira, eu conheci minha esposa na faculdade, minha esposa é minha colega de turma, então você parece que você junta tudo o que você quer com a pessoa do teu lado, que é o teu parceiro, né? Acaba fechando as coisas. Acabei a faculdade e aí não ia fazer ortopedia. Eu queria fazer cirurgia. Cirurgia geral, cirurgia plástica, coisas que eu gostava. Eu decidi fazer ortopedia, faltava 10 meses. No último ano de faculdade que eu decidi fazer ortopedia. Chegou um caso de um quadril luxado no hospital municipal lá em Santo André que a gente trabalhava, e eu acompanhei esse caso. E o que me fascinou foi que talvez a ortopedia ela seja uma das poucas especialidades médicas que ela resolve o problema do doente. Você sai de um cara com um problema sério e através de uma atitude, ou uma cirurgia, ou uma redução, ou uma imobilização, você faz com que o paciente ele melhore a qualidade de vida, quiçá resolve o problema que ele tinha. E isso me fascinou. Falei, poxa, opa, isso aqui, gostava de esporte, a ortopedia era muito relacionada com o esporte, e aí eu fui atrás onde era o melhor lugar para fazer ortopedia, e na época os melhores lugares eram as grandes escolas, né? O Hospital Servidor Público Estadual era um grande foco, o ABC estava começando ortopedia, não queria fazer lá, e tinha Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, o HC, o Hospital das Clínicas, e a Santa Casa de São Paulo, que é o berço da ortopedia. E é onde eu tive a felicidade de passar na residência. Eu fui um dos aprovados do ano de 2001, né, me formei em 2000, entrei em 2001 na residência, fiz os 3 anos de ortopedia, e na ortopedia foi quando me fascinei pelo ombro, que foi minha primeira grande experiência, foi minha primeira experiência na residência, foi o primeiro grupo que eu passei. Tive professores fantásticos na Santa Casa, né? Dr. Sérgio Keck, Dr. Alberto Naoki Miyazaki, grandes exemplos na cirurgia, Dr. Pedro Donê, Dr. Marcelo Fregonese. E aí eu olhei aquilo e falei, opa, eu acho que é isso aqui. E aí eu acabei seguindo nessa linha. E posso ter a certeza que se eu voltar no tempo, apertar a tecla de voltar, eu faria tudo de novo. Então, bom, a ortopedia veio mais pela sua parte de resolver o problema do paciente e você juntar que gostava dos esportes. É isso aí. Basicamente era essa meu contato ortopédico. Era basicamente esse. Eu ter tido a experiência da resolução de doentes e o contato junto do esporte, que era uma coisa que eu gostava, que eu sempre gostei de fazer. E por que ombro? Cotovelo, não joelho, quadril. O ombro é, na verdade, assim, quando você vai estudar e você vai ver as articulações, não é fácil você decidir isso. Porque, na verdade, tudo tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Então, na época que eu fiz, a cirurgia do ombro, ela estava, talvez, começando, emergindo com uma especialidade mais separada. O ombro e o cotovelo, até os anos 90, ele era uma especialidade do trauma, ele não tinha uma especialidade em si, né? O Dr. Sérgio ele foi estudar fora do Brasil, ele fez a especialização, ele trouxe isso, o ombro, no Hospital das Clínicas, o Dr. Arnaldo, né? O Arnaldo pai, né? Hoje o Dr. Arnaldo, ele tem um dos chefes do grupo do ombro, o filho dele, então ele começou a fazer mais ombro, então não tinha uma especialidade, né? E era um limbo, a mão tomava conta do ombro, o trauma tomava conta do ombro, e começou a surgir isso como uma especialidade. E aí no ombro resumia, movimento é a articulação mais móvel do corpo, era uma articulação que tinha crescimento para você poder criar coisas novas e aprender mais, porque como pouca gente fazia, então ainda estava em desenvolvimento a especialidade, e ela tinha para mim todos os parâmetros de um tratamento ortopédico, que é artroscopia, trauma e prótese. Certo. Então isso juntou, acabou calhando que eu queria fazer tudo isso, e a articulação do ombro me fascinou por ser uma articulação ainda muito estudada, né? Muito campo para estudar. Campo para estudar. E na residência, você passa de ombro, né? Você faz residência, são 3 anos? São 3 anos de residência, a residência básica, né? São 3 mais... anos, e 3 anos e ombro e cotovelo mais 1 ano. Mais um ano. Mais 1 ano. E aí você passa por tudo, nessa parte de medicina esportiva, na parte do trauma e na parte das próteses. No ombro, na verdade, você assim, isso depende muito da tua formação e onde você faz, né? Tem serviços que são muito mais trauma. Entendi. E bem menos artroscopia e prótese. Tem serviços que são muito mais artroscopia e menos trauma, porque são serviços mais privados. Na Santa Casa a gente tinha, vamos dizer assim, o melhor dos mundos, né? Entendi. Quando eu fiz a residência na Santa Casa, a gente tinha tudo de trauma na Santa Casa. Então, Santa Casa era o berço do trauma, né? Então a gente conseguia ver tudo de trauma. Então tinha uma gama muito grande de coisas para ver.
A gente pecava um pouco na prótese, porque a prótese estava começando a desenvolver no Brasil, a gente não tinha as próteses importadas ainda. Entendi. O Dr. Sérgio desenhou uma prótese junto de uma empresa, então a gente usava essa prótese que o Dr. Sérgio desenhou, que tinha resultados moderados a bons, mas dependia de vários fatores da cirurgia, então a gente via a prótese por causa do Dr. Sérgio. Entendi. E na parte artroscópica, a gente acompanhava esses chefes fora na vida privada deles, então a gente ia nas cirurgias privadas dele, então a gente via o Dr. Sérgio operar, Dr. Alberto operar, Dr. Pedro operar, Dr. Marcelo operar. Então você vê a doutora Luciana operar. Eu acompanhei muito a doutora Luciana, fantástico, beijo, Luciana, um grande exemplo. E era muito legal, porque você tinha esse mundo que você não tinha na Santa Casa, que é caro, né? Uma cirurgia mais cara, né? Então no serviço público tinha menos, mas tinha menos. Então eu posso falar que a gente fez praticamente uma formação completa, pensando trauma, artroscopia, a medicina esportiva e a parte de prótese, de artroplastia. Você sai especialista, quando você se forma ali na residência, você sai como especialista de ombro e cotovelo fazendo artroscopia, trauma e prótese. Ou você vai... Eu acho que a vida é um ensinamento, né? Hoje eu tenho 22 anos no ramo de ombro e cotovelo, né? Eu aprendo sempre até hoje. Então, tem cirurgias ainda que eu tenho dificuldade em fazer, que são cirurgias que você faz menos, né? Então, você vai explorar um nervo da altura do ombro, você vai fazer algum trauma mais complexo de cotovelo, coisas que eu hoje faço muito pouco, eu ainda tenho que sentar, estudar, pesquisar, ler artigos. Então, é um eterno aprendizado. Na teoria, hoje, você faz a especialização de ombro e cotovelo, você faz uma prova, né? Então tem uma prova para você ingressar no título da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, né? A sociedade tem serviços que são formadores em cirurgião de ombro e cotovelo, né? Que são depois da ortopedia geral, são alguns serviços são credenciados da sociedade, né? E isso é importante, você ter essa chancela da sociedade, te dá certeza que você está fazendo um lugar com preparo e que vai te preparar para a vida, mas os primeiros 5 anos da formação, né, depois que você acaba a formação, eles são definitivos, assim, onde você vai seguir mais e como é que você vai pegar a mão e você vai operar. Então eu acho que a formação ela te dá a base, mas é a vivência desses primeiros anos, então estudar em cursos, em congressos, fazer cursos de cirurgias em cadáver, que vai realmente te sedimentar tudo isso que você aprendeu na residência. Você dá aula aqui no Brasil, dá aula fora também, e tem a formação, você fez muitos cursos fora, né? Muda muita coisa o ensino de lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, do que o estudo aqui no Brasil, do que a formação aqui no Brasil? Muda bastante, muda bastante. A formação americana é uma formação, vou usar os Estados Unidos como exemplo, tá? Essa é uma formação bem mais atrasada do que nós, assim, em relação a tempo, né? Não em relação à qualidade, mas o médico se torna especialista mais velho. Então ele tem uma formação de um tempo maior. Atrasado que eu falo em relação... Atrasado que eu falo, o médico ele entra no mercado de trabalho mais velho. Entendi. Né? Então assim, eles demoram mais. O médico, para ter essa chancela, ele faz toda essa formação dele, mas ele faz fellow, ele acompanha um cara mais velho, ele entra num serviço para ele ter essa segurança. Né? Então... Não muda muito hoje a formação. Hoje a internet, ela ajudou encurtou bastante, muito o mundo, né? O mundo ele se tornou muito pequeno com a internet. Sim. Então eu, por exemplo, na minha formação, para eu estudar, eu tinha que ir numa biblioteca, eu tinha que ter coisas diferentes. Hoje, imagina, a técnica que um médico americano inventou hoje, ela tá numa biblioteca de vídeos hoje chamada VUMED para você assistir amanhã. Então o mundo ele se encurtou muito, né? A fase da pandemia, que a gente fez muito podcast e reuniões online, encurtou menos ainda, então você está cada vez mais próximo. Hoje eu acho que essa diferença ela é menos. No passado, por vários fatores, por dinheiro, por tecnologia, a medicina é cara, a evolução da medicina é cara, então os países de primeiro mundo eles se evoluíam mais rápido porque eles tinham mais dinheiro e tinham mais qualidade para ter esse material, que eram eles que produziam. Então, a legislação brasileira, o custo disso demorava para chegar um pouco para a gente. Hoje isso diminuiu bastante, hoje você está cada vez mais próximo disso. Então, eu acho que talvez o médico que se forma hoje tem uma distância menor com os caras lá de fora. Né? E não é o mundo inteiro, tá? O Brasil, no ramo de ombro e cotovelo, o Brasil é extremamente respeitado. Nós temos médicos convidados em tudo que é curso e congresso, tanto do mais básico até com as inovações tecnológicas, né? Nós temos um grande colega do Jaraguá do Sul aqui, o Dr. Bruno Gobato, que tudo que se faz em realidade virtual, 3D, ele é convidado para tudo, ele faz aula disso.
Então, Ele foi um dos primeiros a fazer, não foi? Com aquele óculos? ele foi, o Bruno, na verdade, ele foi o primeiro cirurgião que fez uma cirurgia guiada pelo óculos Vision da Apple. Tá? É, isso aí. Foi Mas o ele primeiro. já vinha desenvolvendo o óculos, a Meta tem um óculos, né? Eu tenho um também, e o Bruno é o meu grande mentor. Bruno, abraço. O Bruno Gobato é meu grande mentor. Então, assim, ele desenvolvia, por exemplo, sala de treinamento em cirurgia online. Então, eu punho o óculos, você põe o óculos da tua casa, a gente entrava na mesma sala e operava junto. Discutia um caso através dos nossos Você na sala multiverso. cirúrgica? Você criava uma sala cirúrgica dentro. Ah, você criava... Você tá, cria. entendi. Fazia digital. virtual, né? Virtual. Virtual. Você cria um mundo virtual, você põe o teu boneco nesse mundo virtual, né? O teu desenho do mundo virtual que você cria. Então, assim, a gente pegou discutindo casos com um médico da Suíça, eu sentado na minha casa e o Bruno lá no sul, e a gente discutindo o caso. Bacana. E a prótese, onde é que usa essa prótese? Como é que faz essa prótese? Então você consegue demonstrar isso através de um brinquedo, né? Que o óculos da Meta é um brinquedo. E você tem páginas que você consegue criar isso. Então houve um encurtamento muito grande e isso só facilita você divulgar as coisas mais novas. E esse óculos dá pra você, óbvio, usar na cirurgia ali, né? O que tem nesse óculos durante a cirurgia? O que você coloca de exame, alguma coisa nele? Este óculos especial, que é um óculos mais simples Uhum. da Meta, não dá para usar, tá? Porque ele te tapa a visão, ele te cria um ambiente externo meio craquelado, meio não entendi. definido, então você não consegue operar. Existe um óculos desenvolvido por um médico polonês chamado Lubiatowski, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer ele no Egito, quando eu fui dar aula no Egito, no Congresso Egípcio de Ortopedia. Esse óculos, ele é um óculos que ele é meio fechado e meio aberto, e aí você consegue olhar para baixo, você tem toda a tua visão livre, e aí ele colocava o exame de tomografia, e ele conseguia com a mão aumentar essa tomografia e colocar a tomografia em cima do cotovelo do paciente. Então ele sabia onde estavam os bicos de papagaio que estavam limitando o movimento do paciente para ele poder tirar. Então ele era uma cirurgia mais guiada pela tomografia, né? Pode ser comparado com os robôs da ortopedia hoje? Ele é um processo um pouco diferente. Existem hoje, estão se desenvolvendo óculos que estão aproximando da cirurgia robótica, em que guia uma cirurgia através desse óculos, né? O óculos ele se torna um grande guia. Entendi. Você planeja a tua cirurgia no mundo digital e você leva para esse óculos e você reproduz essa cirurgia que está sendo vista nesse óculos. Entendi. Então isso, na verdade, é um jeito de encurtar a vida do robô, porque é um braço a menos, é uma mecânica a menos que te atrapalha na cirurgia. Mas o princípio, teoricamente, é você fazer uma cirurgia mais assertiva, tanto com o robô quanto com o óculos. Em termos de aprendizagem, é mais difícil, né? Porque você vai ter que coordenar a imagem que você está vendo, mais o que você está sobrepondo. Qual a dificuldade? Porque hoje a gente sabe que às vezes quem faz a artroscopia tem muita dificuldade de fazer os cruzamentos, né? A triangulação. A Isso. triangulação. A gente vê os residentes que passam junto da onde a gente trabalha. Você vê essa dificuldade, como é que eu mantenho? Então imagina eu manter, ainda ter uma visão. Perfeito. Como Eu acho que esse talvez é a grande virada na vida de um médico que quer entrar neste mundo. Sim. Tá? Primeiro de tudo, a medicina ela não pode passar etapa, né? Então assim, você tem que, primeiro que você vai operar, você precisa conhecer a anatomia. Depois que você conhecer a anatomia, você conhecer como é que funciona a cirurgia aberta, como é que funciona uma biomecânica de uma articulação. E depois você vai evoluindo para as técnicas cirúrgicas. Certo. Né? A triangulação é uma delas. A triangulação, às vezes, os residentes têm dificuldade, eu também tive, porque na verdade a triangulação é uma cirurgia espelho. Né? Eu brinco com o meu residente, amarra o cadarço olhando para o espelho. O que é para frente tua mão é para trás o movimento que você faz. Então, se você tá uma pinça na tua mão e você quer pôr essa pinça, você quer chegar no lugar, né? Você tem que fazer um movimento diferente. Se você põe a tua mão para frente, o teu bico vai para trás. Então é ao contrário, é uma imagem espelho. Certo. Quando o residente ele consegue entender isso, ele muda a cirurgia, ele vira cirurgião. Certo. Então, o treinamento em cadáveres ou em peças plásticas, né? Ele faz você ganhar essa triangulação. E aí você vai associar essa cirurgia 3D, né? O que eu acho que a gente está acontecendo hoje é que existe uma tentativa de queimar a etapa. Né? Hoje o residente, ele não quer aprender a fazer a cirurgia aberta, ele quer fazer a artroscópica. Ou já quer ir pro óculos, né? Ou ele já quer usar robô. Ele não quer fazer a prótese, estudar a prótese, como é que ela é feita, a prótese de joelho, a prótese de ombro. Como é que você faz? Como é que são os seus parâmetros, seu estudo biomecânico, tudo? Não, ele quer já o GPS, o robô, o óculos para fazer.
Sim. E para mim eu sou um pouco contrário a isso. Eu acho que você tem etapas de ensinamento, né? E aprendizado, né? Etapas de aprendizado. E quando você vai chegar nesse óculos é que realmente você sabe como funciona. Porque se você sabe como funciona e você sabe onde você pode errar, você sabe por que o óculos está te melhorando a cirurgia. Quando você não sabe como funciona, aquilo se torna um mecanismo automático. E ao dia que você não tiver isso, porque acontece, tá? Tudo que é mecânico e digital falha. Pode falhar. Um dia ou outro falha. Você não sabe fazer. Era isso que eu ia exatamente E aí, falar como é- agora, e porque aí? se quebra, dá um pau no robô. É. De repente, o cara aprendeu só com o robô, ele não sabe fazer a convencional. Então, por isso que eu acho que o ensinamento médico, essas etapas em lugares certificados e lugares que têm médicos que têm essa capacidade de entender isso, é fundamental para a formação médica. Ele até ganha mais coisa, né? Porque quando ele vai pro 3D, ele já tá sabendo. Ele usa como uma ferramenta muito maior É ainda. uma ferramenta muito melhor, É. muito maior. Ele te ajuda muito mais, porque você sabe aonde ele te ajuda. Você sabe qual é o gargalo da tua cirurgia, Sim. entendeu? Quando ele simplesmente é uma coisa que você vai usar, não sei se ele te soma tanto. É, não agrega, né? Não vai agrega. te dar muito conhecimento, né? Na Não realidade. E aí, por isso que nossa função como médicos orientadores de residência, né, é você ser o freio, né? Falar, não, calma, calma, um dia você vai chegar lá. Hoje não, você vai começar daqui. Não existe você ganhar uma maratona sem os primeiros passos, né? Sim. Com certeza. Então você precisa começar a andar primeiro para depois ganhar a maratona. Então é isso que a gente orienta e eu, graças a Deus, tive excelentes professores que fizeram isso. É o caso de você fechar uma ferida cirúrgica, né? Se eu não souber fechar direitinho também, não resolveu nada. Não resolveu nada. Usei o grampeador, tá bom. E a parte de baixo, do fundo? Tá o que tudo que você solto. fez? E É anatomia, conhecer anatomia. E lá no Instituto Naeon, Isso. vocês fazem o que primeiro? Primeiro passa toda uma biomecânica para os alunos, faz a parte teórica e depois a parte prática. Na verdade a gente tem uma residência, no Instituto Naeon a gente é o formador do especialista. Entendi. Né? Então quem vai com a gente fica 1 ano com a gente, né? Esse ano aqui entraram 3 residentes novos, a gente já tem a equipe montada. E ele já é ortopedista, já tem o título da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Ele já entendi. tem o título, né, chamado TEOT, Título Entendi. de Especialista em Ortopedia e Traumatologia. Aí ele vai com a gente. Então já são médicos que têm uma tarimba já em cirurgias, em conhecimento de anatomia, Certo. então é um pouco mais fácil, né? O que a gente faz? Toda quarta-feira à noite, por volta das 19 horas, junto do nosso parceiro, que é o Instituto IDOR do São Luís. Hoje o Instituto Naeon chama Instituto Naeon IDOR. Legal. Né? Nós somos um braço do IDOR, Certo. do Instituto de Pesquisa da Rede IDOR. E aí a gente tem as aulas. Então os residentes estudam e apresentam desde anatomia. Então faz toda a anatomia, todo o exame físico das doenças, todos os exames complementares e diagnósticos, e aí vai se falar de doença. Em paralelo a isso, eu tenho um centro de treinamento na minha clínica, a Corte Clínica, eu tenho uma torre de artroscopia, que eu tenho as borrachas, eles vão começar a fazer triangulação, vão começar a treinar. Tá. E a gente faz parcerias com algumas empresas que também eles vão fazer esse treinamento de prótese, de trauma e de artroscopia. E aí começa a se pegar a mão para chegar realmente no momento de poder pôr a mão no paciente e operar. A gente tem parceria com alguns hospitais que eles vão fazer, Certo. e aí sempre tem a tutela de um de nós, eles nunca estão sozinhos, e a gente vai e segue para que eles podem começar a pegar a mão de operar. Aí aquela pergunta assim, tem gente que o braço fica ruim, é duro? Não Muito. fala assim, que fala, acho que você Muito. não é para isso? Não sei se você não é para isso, Aham. talvez algumas pessoas têm muito mais facilidade, tá? Certo. E a gente percebe que a geração hoje, ela tem mais facilidade do que a minha geração. O videogame ajuda O nisso? meu videogame era o Atari, tinha um pino e um botão. Cara, hoje tem zilhões de botões. Uhum. Hoje você pega o meu filho jogar, como é que chama? Bom, se eu jogar futebol, Não, FIFA... não nem naquele só hora, FIFA, mas tem um agora de competição, me fugiu o nome. Tem Call of Duty, tem os Counter-Strike da vida. Não é nem esses de guerra, não. Tem um que você constrói a parede. De sobrevivência. Sobrevivência. lá, É muito legal. Pô, você vê meu filho jogar, ele consegue jogar com 8 botões ao mesmo tempo, porque ele tem que fazer a parede, atirar o cara, trocar a arma, mudar, se esconder, pular. E assim, eu não consigo ganhar um jogo desse, porque eu fico só escondido, me acham, me matam e acabou. E você tem que Entendeu? eu comecei a jogar isso aí. Aí você tem que cortar a árvore, você Isso. monta. Não dá. Não dá. Não tem como. Não dá. Então, tem que, assim, ser, não tem que continuar consigo. no FIFA. Então você vê que assim, são gerações mais digitais. Então, Certo. isso é uma coisa que a gente tem que entender que é uma geração diferente. Mas a gente não pode deixar eles entrarem só nesse mundo, eles têm que conhecer o que tem antes.
Então a cirurgia aberta, o parafuso, a broca, como era feito. Então, você precisa Posição fazer essa que você tutela. E coloca. tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade. O cara que tem mais facilidade, a gente tem que segurar ele para mostrar que ele não é o cara melhor do mundo. E o cara que tem mais dificuldade, a gente tem que encorajá-lo a continuar estudando para que ele se torne um cara melhor. Certo. Então é isso que a gente tem que dosar quando a gente conhece as pessoas. A curva de aprendizagem da medicina esportiva e da artroscopia, ela é mais rápida do que uma prótese, do que os traumas. O trauma normalmente é o mais rápido, O trauma é mais rápido. porque você tem contato muito cedo. Ah, A tá. grande maioria dos serviços de ortopedia, né, eles são serviços baseados no trauma. Uhum. Então você vê muito. Certo. Então, colocar parafuso, colocar placa, mecanismos de colocação da placa, colocar as hastes. Então é mais, digamos assim, que a maioria dos residentes eles têm mais facilidade com o trauma. É o primeiro grande contato. E é onde realmente o rapaz, quando se forma, vai trabalhar. Ele vai para um PS, ele vai para um pronto-socorro. A Ele vai porta lá tocar do pronto-socorro. Certo. Né? Então é onde tem mais facilidade. Entre artroscopia e prótese, normalmente a artroscopia ela é muito mais fácil de você pegar na sua mão do que a prótese. A prótese de ombro é uma prótese ainda, muita gente ainda é muito arredia a fazer. Né? Se tem muito preconceito com ela, e hoje ela melhorou muito, porque era uma prótese que não era boa de retorno de movimento na Deus, que a gente tem hoje são próteses fantásticas. Mas mesmo assim é uma cirurgia muito mais agressiva. E normalmente o paciente dessa cirurgia, eles vão procurar os caras mais experientes para que faça a cirurgia. Então, o residente primeiro ele tem contato com o trauma, depois ele vai à medicina esportiva e talvez a prótese seria o último. E tem muitos médicos que não vão nem para prótese, que eles se tornam felizes na medicina esportiva e ele fala, cara, É isso que eu eu quero. não quero entrar nesse meio da prótese. Né? Tem vários colegas que mandam para mim, ó, Maurício, então nesse caso aqui, faz a prótese. Porque o cara não quer fazer. E eu já, por um lado, eu adoro prótese. Então acaba sendo casando bem as coisas. E aí, pegando essa prótese, a prótese reversa é mais trabalhosa que a normal ou tem os seus meandros? Eu acho que o ombro hoje, explicando para as pessoas que não têm conhecimento disso e não conhecem, o ombro tem dois tipos de prótese. Né? Uma prótese que ela é uma prótese que reconstrói a anatomia do ombro. Então, para que ela precisa? Ela precisa que a anatomia do ombro seja boa, os tendões, os ligamentos sejam bons. Você troca só a articulação, que é onde gastou, ou quebrou. Né? Certo. E existe uma prótese chamada prótese reversa, que é uma prótese que foi desenvolvida para salvar ombros. É quando você não tinha mais tendão, não tinha mais ligamento, você criava uma prótese para que você tivesse um pouco de função. Né? Então a prótese anatômica ela aceita menos erro. Então a prótese anatômica ela tem que ser anatômica. Então a prótese anatômica ela é muito mais trabalhosa para você planejar e você tem que ser mais detalhista para acertar. A prótese reversa ela é uma prótese, como você já tem uma certa destruição articular, ela te aceita mais erros. Então, Permite normalmente. que você... Não que você dentro de um erre, limite, né? ela te dá o lastro dela é maior do que a prótese anatômica. Sim, então, certo. uma pequena rotação, uma pequena angulação não vão te criar grandes problemas. Entendi. Então, a prótese reversa hoje, ela vem justamente explodindo por causa disso. Ela é uma prótese que ela é mais fácil de fazer. Então hoje, se você pega na literatura, hoje a prótese reversa ela vem em crescente, a prótese anatômica ela vem em decrescente. Né? Hoje quase tudo no ombro vira prótese reversa e a gente sabe que não é assim que funciona. Então essa dosagem de você entender, tanto que o residente ele faz muito mais fácil uma prótese reversa no começo do que uma prótese Do que uma anatômica. anatômica. Eu não tinha essa noção. Achei que era o contrário. A anatômica, eu falo muito que o nome anatômica, ela fala tudo, né? Você precisa reconstruir, e a tua anatomia não é igual à minha anatomia. Então, precisa estudar para ver ângulo, rotação, tamanho. Então, não é simplesmente você trocar o toca-fita, né? Vou lá e colocar. Entendi. Você precisa seguir muito a anatomia do doente. E, às vezes, uma pequena alteração que você faz, de um ângulo, tudo, o paciente tem uma perda de função e torna uma cirurgia que ficou boa, Mas limitou o paciente limitou em o paciente a alguma coisa. Como que você faz esse planejamento, chefe? O planejamento, antigamente, ele era feito na radiografia, né? Você pegava o raio-x, você estuda através de radiografias, tomografias e ressonância. A radiografia te dá um parecer inicial de diagnóstico, a tomografia entende a parte óssea tridimensional de um ombro, né? E a ressonância te dá a parte mole, né? Os tendões, músculos e ligamentos. Então você é um conjunto para fazer isso. Antigamente você fazia tudo isso, você indicava uma prótese, aí você pegava um template. Template ele é um gabarito. E você põe um gabarito em cima do osso e você desenhava para saber mais ou menos o tamanho. Né? Isso era muito artesanal, muito manual. A prótese de joelho e quadril faziam isso muito mais do que o ombro, mas o ombro eu cheguei a fazer isso. Hoje o que você faz? Hoje vocês têm programas
que planejam a cirurgia para você. Então você pega a tomografia, alimenta a tomografia nesse programa, ela torna uma tomografia biplanar em 2 planos, uma tomografia 3D. Certo. Você entende, você brinca de colocar a prótese. Em alguns programas até testam o movimento que o paciente pode ficar se você fizer a prótese daquele jeito, né? A vantagem é que você praticamente opera o doente na tua casa, no computador, né? A desvantagem é que esses softwares eles são de empresa, então cada empresa tem um. E é voltado para a sua... Para sua empresa. Tá. E ela tem pequenas nuances, então é difícil você conhecer de todas elas, né? Então você escolhe uma prótese que você faz mais, que é a tua prótese mais comum, mas se você tiver com um dia que fazer outra prótese, tem que planejar em outro software, então às vezes você perde. Não dá para fazer com o software de um, fazer a prótese de outra empresa. Porque muda ângulo de corte, muda tamanho, muda componentes, eles mudam, então não dá para você universalizar. O que a gente tem feito, isso, mais uma vez eu uso o Bruno Gobato como exemplo. O Bruno, existem 2 programas que são programas gratuitos, que é o 3D Slicer e o Mesh Mixer. O 3D Slicer, ele faz o quê? Ele pega a tomografia e transforma em 3D. Ok. Né? Você precisa tirar os bicos de papagaio, tirar os ossos, mas você consegue fazer. E você pegando tomografia na internet, você consegue, através desse programa, você consegue criar prótese, o componente da prótese. Então o Bruno ele fez isso em várias empresas. E aí você pega essa tomografia 3D, põe no Mesh Mixer e você põe esse componente que você fez na prótese. Então existe um jeito de você planejar a tua prótese com programas gratuitos. Certo. E aí você consegue brincar com mais de uma prótese. Mas aí precisa de experiência, precisa de treinamento, não é uma coisa fácil de fazer. Né? E até para ensinar é um pouco mais difícil, mas você tem essa possibilidade. Então hoje os planejamentos eles são feitos quase que 100% digitais. Entendi. E na minha cabeça é inconcebível você operar uma prótese de ombro sem planejar a prótese de ombro. Você chega a fazer a impressão 3D se for necessário? Hoje você acha aí que... Aí é um mundo, para mim é um mundo mágico de Oz, assim. Eu vejo isso como sendo um grande futuro. Tá? Eu tenho uma impressora 3D em casa. Talvez não é a melhor, é uma impressora simples. Tá? É uma Halo, uma impressora simples, ela é resina, né? Então assim, já usei para tudo, para fazer pecinhas de um xadrez, já usei para fazer bonecos de anime do meu filho. E o que te traz facilidade? Mesmo a impressora, o desenho 3D, você não vê ele na tua mão. Eu trabalho com muito imagem visual, né? Certo. Então, às vezes você pegar um número proximal, uma região proximal e ver uma deformidade, você imprimir isso para ver na tua mão, ela te dá nuances assim que você vai ver só na cirurgia. Então, você ter esse contato antes te faz planejar uma cirurgia melhor. Te faz você pegar um componente plástico e falar, vamos fazer a cirurgia, levar na empresa e cortar ele, serrar mesmo, pôr a prótese, ver como ela fica. Ver se aquilo que você planejou fica bom de verdade. Tem uma assertividade maior, né? Maior. Então, isso assim, impressora 3D eu vejo esse como sendo um grande foco, estudar melhor as deformidades. E o segundo ponto que a impressora 3D para mim funciona, a cirurgia do ombro ela tem um grande detalhe na prótese, que é você acertar aonde você faz a glenoide. Né? Então você passa um pino, e esse pino é o gol. Se você errou esse pino, você vai seguir toda a prótese errada. Você fala é o acertar o central dele. Centro, é aqui, a posição correta. Ou numa prótese anatômica, uma reversa sem deformidade, que você tem que acertar o pino central, ou você pôr esse pino numa posição que vai corrigir a deformidade que você quer corrigir. E aí o que você pode fazer é você criar o guia no computador e você imprime esse guia para que você use isso no teu doente. Lógico que isso é perigoso, não são todos os lugares que permite usar, porque para fazer a autoclavagem desse guia, você precisa ter um componente que seja autoclavável, né? Então a maioria das resinas que a gente usa hoje não são autoclaváveis. Você não pode, derrete, né? Aí você teria que esterilizar na radiação, e aí não é todo lugar que tem a radiação. Né? Começa a ficar mais... começa a ficar mais caro, custoso. Começa a ficar mais trabalhoso, mais custoso. Mas hoje, o que a gente tem feito que é bastante viável? Em casos extremamente específicos, eu planejo o guia, mando para a empresa, ela imprime esse guia em titânio, manda de volta para mim, eu esterilizo, uso o guia e depois jogo fora. Isso eu fico pensando naquela prótese customizada, né? Que tinha aqui pro joelho. É isso aí. Tudo impresso na impressora 3D, você usa o guia e você descarta. É o guia do cara que você descarta. Então isso a gente tem feito, é uma realidade do ombro também. Ele desenha todas as deformidades do joelho e encaixa perfeitamente. Isso é bem, exatamente isso. Seria o mundo ideal. Se fosse existe a todos. prótese customizada também, tá?
Então, por Pra exemplo, ombro também tem? eu faço uma consultoria para uma empresa alemã, Uhum. né? E essa empresa alemã, ela é muito forte nos tumores ósseos. Ela começou trabalhando com próteses não convencionais e ela partiu para prótese convencional. E ela tem uma sala, são 6 máquinas de impressão 3D em titânio, cada máquina mais 5 milhões de dólares. Imagina. Tá? E aí você tem uma bioengenheira brasileira que mora na Alemanha, em Buxtehude, e você manda para ela o exame da tomografia, ela discute com você online, e aí você pega uma deformidade, ela cria uma nova glenoide que prende naquela deformidade para que você ponha a prótese. Nossa, isso dá uma precisão terrível, né? Seria Isso um demora em torno de mundo- 20 dias para que você tenha essa peça na tua mão. E faz toda a diferença na cirurgia. Toda a né? diferença, só que é aquilo que a gente falou, né? A medicina, ela custa. É. Né? Então a nossa briga nesse caso é quem paga essa conta. Né? Então os Então- convênios às vezes têm um pouco de dificuldade, você tem que brigar mais, ou o paciente tem que pagar do próprio bolso esse Se você pensar, né, em termos até do próprio fornecedor do material, né, quando você chega lá, você chega com 20 mil caixas para fazer uma cirurgia. Vocês sabem bem isso. 300 mil componentes e não sei o que. Aí eu vou testar peraí, quando eu já faço uma coisa já programada, que eu já montei, eu já reduzi, essa logística diminuiu, a assertividade aumentou, né? Então o meu custo, se a gente pensar, vai ser bem melhor. Eu consigo reduzir, mas eu preciso ter volume. Essa é a meta Sim. de um planejamento. Uhum. Né? Quanto mais assertivo você tem um planejamento, menos você corre risco de uma perda de material, de uma quebra de material, de uma abertura de uma caixa estéreo que você perde o componente. Vocês instrumentam prótese, vocês Sim, estão sim. acostumados no meio cirúrgico, e é um absurdo o que você tem de instrumental e de caixa. Então você imagina que cada componente tem que ser levado, às vezes mais de um, Uhum. com medo de ter um problema. Quanto isso custa? Tem um transporte, tem uma conferência. E existe uma taxa de perda de 10 a 12% num estudo grande. Então você imagina que uma empresa, a cada 100 componentes que ela manda, em torno de 10 componentes vão ter algum defeito ou problema que vão ser jogados fora. Né? Então você ter essa assertividade, você com certeza, a ideia é que quanto mais isso seja correto, quanto mais seja fidedigno que você faça, mais você vai ter certeza que você precisa daquele grupo. Então isso diminui o custo de transporte, diminui o custo de perda, né? Tempo de Diminui CME, Quantidade tempo de instrumento. SME, instrumental, é isso aí. Outra, o erro também, porque quem recebe o material também não conhece aquele material. Quem entrega Também é o não motorista que só está entregando. Então existe a hora quando é que a gente descobre que tem um problema? Quando Na hora. abre as caixas. Na hora. Você entendeu? Na hora. Então tem estudos aí que falam que um minuto de centro de sala cirúrgica é $20. É isso aí. Começa a computar isso aí, vê quanto é que dá. Aí vem quando a gente fala agregado no custo da medicina, né? Aham. Então, isso entra no custo da medicina. Sim. A perda de tempo, e isso talvez, na área médica em que nós estamos, na área da saúde em que nós estamos, seja para mim talvez o grande gargalo, que é o tempo. Sim. Né? O tempo não volta. Não. Né? Então, você sentar e esperar a sala 2 horas, Isso é um absurdo. isso é um absurdo. Aí outra, Isso é quando falta de planejamento de alguém. você tem o paciente já anestesiado e você está abrindo caixa e descobre que um material essencial já logo para o início já não está lá, É uma perda de tempo de todo mundo. então põe aí $20 por minuto. Você faz a quanto que conta. dá? Faz Não, a e conta. ainda que, assim, ainda que absurdo. hoje os hospitais a gente abre o material antes do paciente ser anestesiado, né? Por Isso. causa desses erros. Sim. Porque tava tendo. Você abriu o material, o paciente anestesiado, você fala, tá contaminado ou tá faltando alguma coisa, o paciente é anestesiado. E anestesia não é vitamina, né? Não, a gente. Vou explicar também pro povo leigo que está aceitando a gente, né? Pelo amor de Deus, isso não é frequente. Não. Não, exatamente. Toda cirurgia ela é segura e se aumentou a segurança, Sim. colocando o paciente em menos risco, não anestesiando até ter a certeza que o material está tudo certinho. Né? Fica- Exatamente. Não, é. Não fica assustado. Fica não. tranquilo. Pessoa que viu, assistiu agora, Ninguém foi vai operar amanhã. Acabou de cancelar a cirurgia. Não, Ligou, acabou de falou, sair de não, jejum. não, Saiu do tá jejum comendo agora, já, tá né? comendo Já tá agora. comendo uma lasanha. Mas Então é que a gente isso é sempre muito brinca, louco, né? porque o pessoal não conhece os bastidores, né? É. Porque o paciente, ele vai e ele fala, vou, opero e vou embora. Né? E você fala, cara, dias antes o material é entregue para ser esterilizado, para ser conferido, para estar pronto na sua sala, para chegar o instrumentador, separar todo aquele material. O preparo médico, o preparo do procedimento de saúde, né? Porque isso engloba muita gente, né? Sim. Engloba Muito. a empresa, engloba o instrumentador, engloba a enfermagem, os técnicos de enfermagem, a equipe médica. Então isso é muito custoso, né?
E para mim, minha grande briga, né, é que a gente não pode perder tempo, né? Uhum. Porque é aquilo que eu te falei, eu fiz um cálculo uma vez e eu me assustei, tá? Então assim, durante um dia, eu peguei um dia, marquei lá 5 cirurgias no mesmo hospital que eu costumo operar. Pô, é fácil, porque todo mundo te conhece, Sim. sabe que você opera rápido. E eu fiz essas 5 cirurgias, começando às 7 horas da manhã, eram nem 2 horas da tarde, eu estava indo embora para casa. E numa outra vez, eu tive 5 cirurgias em 3 hospitais diferentes, em São Paulo. Eu comecei a operar às 7 horas da manhã. Eu acabei minha última cirurgia às 10h40 da noite. E procedimentos muito semelhantes, né? Isso, lógico, tem o transporte, né? São Paulo é difícil, Sim. cheio, então você se deslocar tem uma perda de tempo. Aham. Hospital em que você não costuma operar, a gente infelizmente sabe que o médico, se você não costuma operar lá, você espera, Sim. Sim. né? Aham. E esse custo do preparo de tudo isso. E aí, às vezes, os pacientes eles têm uma dificuldade de entender isso. Pô, doutor, minha cirurgia está marcada às 6. São 7. Por que eu não operei? E a culpa é tua. Você tentar explicar que é hospital, que é material, Sim, que não não tem vai- sala. Não sei, então, assim, isso para mim, o grande. Se eu puder escolher uma chateação na minha área, na área médica que eu escolhi, que eu adoro, que eu amo o que eu faço, eu queria otimizar mais meu tempo. Porque Todos toda nós vez temos que eu família, né? E a gente precisa toda também. vez que você fica sentado no conforto médico tomando café, Não é você bom. tá longe da tua família no mesmo período. Aí, puxando esse gancho, ainda tem um lado contrário. E quando o paciente sabe que ele vai para a cirurgia, todo o material está pronto e ele não aparece. Isso Isso. para mim aí vale muito caráter, vale muito. Uhum. É lógico que tem pessoas, Sim. tá? E todo médico já pegou isso. E eu já fui operado. Então quem já foi operado, Bruno já foi. Você sabe como é que funciona. Sim. Não é confortável saber que você vai ser submetido a uma cirurgia, Sim. tá? Principalmente uma cirurgia programada. Uma urgência é uma coisa. Sim. A urgência o cara Sim. vai fazer porque ele vai morrer, ele tá com um Sim. caso grave, um caso sério. Mas cirurgia marcada, Você fica numa ansiedade, você por fica numa mais que ansiedade. você conheça, então, assim, né? algumas pessoas não vão nem por maldade. Sim. O cara tem um surto, o cara tem uma psicose, o cara tem uma loucura e o cara simplesmente ele não aparece porque ele teve um problema que ele não estava de acordo. E esse cara eu prefiro que ele não vá. Com certeza, porque ele vai, né? Nem Porque ele vai anestesiar você atrasar vai a minha conseguir. cirurgia, ele vai atrasar o resultado, né? Agora, você não ir sem essa explicação plausível, isso a gente vai mais além. E aí eu ponho sempre os dois lados, tá? Sim. É o paciente que não aparece na consulta e não avisa, porque hoje tem o celular, né? Com certeza. Ó, também. tive Comunicação um é fácil hoje eu hoje, posso te né? falar, o meu último paciente do consultório hoje, ele ligou avisando que ele ia atrasar 40 minutos para chegar. 40 minutos após o horário dele, e eu tinha a presença aqui no podcast. Uhum. E eu falei para ele, cara, tem um evento que eu vou fazer, você se importa de a gente se ver segunda-feira? Pô, não, doutor, para mim é ótimo, perfeito, mas pô, isso é fantástico. Sim. Eu joguei limpo com ele jogou limpo certeza. comigo e acabou. E tem o lado médico, né? Aquele cara que marca o paciente às 7 horas da manhã e chega no consultório às 8h30. Sim, também tem. Que também é muito fácil a gente falar do outro, né? Sim. Mas a gente tem que olhar para o próprio umbigo também. Então, do mesmo jeito que esse paciente, ele marca a consulta, ele não avisa e não vai, ele está errado. O médico que marca um procedimento, uma E cirurgia, também- alguma coisa, e não aparece ou atrasa, ele também está errado. Com certeza. Então, por isso que assim, eu brinquei da prótese que eu não consigo ver uma cirurgia de prótese bem feita sem planejamento. Uhum. Para mim, o planejamento vale para a vida inteira. Com certeza. Então, se eu vou começar a atender às 8, eu 15 para as 8, 20 para as 8, tenho que estar no consultório. Sim. Não vou estar? Liga. Avisa. Fulano, avisa meu primeiro paciente que eu tive um problema, eu vou atrasar. Se ele quiser remarcar, chegar mais tarde, ele está totalmente liberado, pede desculpa. Cara, quando você faz isso, nenhum paciente vai embora. O paciente espera. Você tá se importando com ele Você se ali importa. também. E ao mesmo lado que nem esse que acontecesse Sim. hoje, que o paciente avisa. Eu vou atender esse paciente com o maior prazer semana que vem. E é o caso que você falou, às vezes você está em 3 hospitais diferentes. Eu tenho a locomoção de sair de um hospital, às vezes
A gente sabe que tem os atrasos, a preparação de salas, tudo, que o paciente não vai entender. A gente- Sim. Mas- Eu costumo avisar cedo. Então, sim, O que eu tenho feito hoje de protocolo, tá? Todos os pacientes meus cirúrgicos, e hoje eu não trabalho com urgência mais, então eu não trabalho em pronto-socorro, importa, eu faço cirurgia eletiva. Então eu conheço os meus doentes, eu programo as cirurgias, eu Sim. opero em lugares onde eles vão saber onde vão ser operados. Então eu pego contatos e telefones, tanto do doente quanto de um acompanhante. Legal. Quem vai estar com você na cirurgia? Fulano, então me dá o contato do fulano, tá? Então se eu tiver um atraso, um transporte, um trânsito, um acidente que vai me atrasar a chegar lá, eu costumo ligar no meu carro. Gente, fica tranquilo, eu tô indo, né? Aconteceu um evento no Hospital São Luís ultimamente comigo, no ano passado, final do ano passado, de uma senhora realmente que ela estava muito ansiosa para a cirurgia, muito ansiosa para a cirurgia, e no outro hospital que eu estava atrasou, então vira uma bola de neve, né? Porque sim. se um atrasa, o Esse outro atrasa o atrasa. outro. E eu liguei no hospital, falei com o filho dela, tudo, e a paciente muito ansiosa. E eu cheguei para a enfermeira e falei assim, cara, vocês precisam me ajudar do hospital. Faz uma gentileza, vê se alguém do hospital pode falar com ela, que eu já estou aqui e que está atrasado porque não tem sala agora. Agora eu já estou aqui, é uma questão logística. Sim. Não, doutor, a gente vai lá. E aí a enfermeira foi lá falar com ela, do centro cirúrgico, explicou para ela, não, doutor, porque a paciente queria ir embora, tudo. Então, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando com seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma nuance diferente, cada um na sua, tudo. E a gente, da parte da saúde, a gente tem que respirar fundo e Tem. entender melhor e resolver o problema, né? E você vê, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Sem dúvida. O pessoal da enfermagem que fala para o outro, vamos ajustar, vamos... Ou seja, é uma equipe multidisciplinar, entende? E tudo não é só ali, tudo acontece em volta disso. O né? centro cirúrgico, e aí vocês têm a experiência do como eu trabalho, né? Tem que estar todo mundo bem, Tem. entendeu? Então, assim, o paciente tem que estar bem, ele tem que estar seguro que vai ser feito. Então ele tem que ter um anestesista que ele confia, alguém que explicou a cirurgia dele que é o médico, ele está num hospital que ele confia, então ele está... O paciente que entra no centro cirúrgico tranquilo, ele começa uma jornada tranquila com todo mundo ao redor. Certo. E aí vem a parte da enfermagem, né? Desde a enfermeira, a técnica de enfermagem que fica com a gente na sala. Tem que ser respeitado porque elas têm um papel fundamental. O anestesista é um cabeça que vai te permitir operar. O instrumentador é o teu guia na cirurgia. Porque você não pode parar um procedimento cirúrgico para ir atrás de uma caixa, porque isso denota tempo. Sim. Então, o mesmo respeito, o instrumentador cirúrgico ele é fundamental de um procedimento cirúrgico, desde o mais simples, Sim. tá? Que você vai passar um bisturi e uma pinça, até cirurgias de prótese extremamente complexas, em que, por mais que a gente estude a prótese, quem estuda o mecanismo da prótese é o instrumentador que vai ajudar a gente. E aí a equipe médica, o seu auxiliar, todo mundo que está ali do teu lado. Então, quando você tem um ambiente desse que anda redondo, é muito difícil você ter uma cirurgia com problema. Vocês notam isso, né? Sim, com Um certeza. médico estourado, uma equipe brava. Começa a dar tudo errado. Uma coisa que dá errada não se é resolvida e viram outras erradas. Ao passo que uma equipe que está todo mundo bem, acontece um ou outro problema que é resolvido. Todo mundo se E aí- ajuda, né? Ninguém percebe que né, normalmente teve um problema. Sim. E aí todo mundo se ajuda. É, a equipe multidisciplinar, É. a gente bate muito na tecla aqui, né? Porque você entra na sala, puto, xingando todo mundo. Aí começa a queimar o hack, começa a queimar um monte de coisa. Fala, cara, não adianta. Se um já chega bravo, começa a contaminar os outros, Acabou. 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 Agora chega todo mundo bem, a cabeça tá todo mundo tá boa de todo mundo. A cirurgia rola, que você vê, acabou, o paciente tá E excelente. muitas vezes houve problema, E ninguém mas percebeu. Foi resolvido. 80% das pessoas que estão lá dentro nem perceberam que teve um problema. E a equipe tá tão unida, um conhece o outro, que você já resolveu. Resolveu o Um é capaz que nem veja se Segue. aconteceu. É isso aí. Essa é a ideia. É, isso aí A gente faz sabe que falta no centro cirúrgico. tem momentos que fica estressante, que pode acontecer uma coisa que você não previu, né? Mas é aquele momento. Passou aquele momento, vamos estar lá fazendo cirurgia, estamos ouvindo uma música no fundo. A cirurgia, ela por si só, ela é estressante, né? Sim, Eu muito. acho que a gente tem alguns preparos na área da saúde, né? E esse preparo, talvez, de ter uma vida na tua mão, É complicado. isso desde a cirurgia mais simples, de uma unha encravada, até uma cirurgia cardíaca, de um tumor, tudo, tem os seus riscos e benefícios. Então, assim, você ter esse preparo, né? E para mim, talvez essa equipe harmônica, quem se beneficia mais com isso é o doente. Com certeza. Porque esse cara sabe que uma equipe harmônica, ele vai resolver o problema dele quando dá tudo certo,
e vai resolver o problema dele se algo der errado. Né? Uhum. Então, assim, uma equipe harmônica, ele tem um foco. A gente sair com o problema daquele paciente resolvido. Isso é o foco sempre de uma cirurgia, de um procedimento. E aí você tornar isso mais caloroso, né? Tem médicos que gostam de música, tem médicos que não gostam de música, tem médico que gosta de sertanejo, gosta de funk, pô, desculpa. Tem médico que gosta de rock, entendeu? Né? Então, você né? Tem médico que não gosta de música, realmente não, prefiro operar no maior silêncio e pede, por favor, fiquem o mais quieto possível que eu quero o quê? Ok. Isso é tudo combinado e acordado, eu não vejo problema, porque o benefício, ele tem que ter um foco. Resolver o problema do paciente. E todo mundo tem que estar focado nisso. Uhum. Quando você foca nisso e está todo mundo trabalhando no mesmo sentido, remando o barquinho para o mesmo lado, tudo sai. É engraçado como parece que a maré ajuda. Empurra o barquinho mais fácil, né? É o que a gente brinca, né? Fala, às vezes a pessoa tá lá, você brigou com o circulante da sala, né? Que ele não está no ambiente. Você pede uma coisa, ele vai, tá bom, vou lá pegar para você. Para ali, toma um café, volta depois. Mas ele não está me prejudicando, ele está prejudicando o paciente. Ele te prejudica indiretamente porque ele está tomando o seu tempo, né? Mas quem se prejudica mais, o Bruno fez até uma brincadeira, anestesia não é vitamina. Não é vitamina, exatamente. É isso aí. E garrote também não é bom. Não é bom ficar muito tempo, É que você sabe que na minha área... O garrote cervical... Não dá pra colocar no pescoço? Dá pra pôr no pescoço. Podia pensar, amarrar assim do ombro, né? Não é, dá pra pôr de lado, não dá. No joelho. O meu sangra. O meu sangra, né? E bastante, né? Nossa, como sangra. O meu sangra. E é isso, doutor. Mas aí continuando da prótese, né? Do tempo que você se formou até hoje, o que mudou na prótese? Efetivamente. Puxa vida, talvez o que não mudou na prótese, talvez o que mudou na biomecânica. Na biomecânica. Houve um avanço muito grande do conhecimento da biomecânica do ombro e o que participava de cada evento. Entendi. Então, antigamente achava que era uma articulação simplesmente apoiada, uma bola soquete, né, porque o húmero é redondinho e tem o apoio da glenoide, mas depois se entendeu a importância do manguito, a importância do deltoide, trapézio e da escápula, né, que é o grande motor do ombro. Então você tinha uma prótese, que eram próteses que elas aceitavam pouca variação do corpo. E o que a gente sabe é que o húmero, a parte de cima do osso do braço, ele não é simplesmente esférico e perfeitinho. É ovalado mais para um lado, mais para o outro. E se a gente fizer um estudo de nós quatro, que estamos aqui nessa sala, nós teremos anatomia do ombro diferente. Então, o que avançou? É você ter possibilidade de aceitar essas variações. Então, você pegava uma prótese que antigamente eram feitas 3 componentes. Uma haste, uma cabeça junta, e você tinha que adaptar o ombro de milhões de pessoas a 3 modelos. Então, é a geração 1 das próteses. Próteses monobloco, feitas só para o húmero, não tinha o componente de dentro. E num ângulo fixo, em tamanhos variáveis, em 3 tamanhos. Então, se para uma mulher de 1,50 m de altura e um homem de 2,20 m, era a mesma prótese. Você tinha que aceitar nessas 3. Resultados piores. Surgiram as segundas gerações das próteses e fizeram a glenoide. Então estudaram, viram que a glenoide tinha importância de ser trocada. E começaram a se criar modelos em que a cabeça já vinha separado da haste, para que você pudesse pôr haste em alguns tamanhos e cabeça em alguns tamanhos. Então aí melhorou. Aí veio a terceira geração de prótese, que você pegava essa mesma cabeça, além de ter vários tamanhos, ela rodava e te permitia adaptar deformidades excêntricas para que você aproximasse mais da anatomia. Então melhoraram os glenoides, melhoraram as hastes e criaram próteses cada vez mais multissegmentares que te permitiam criar o mais perto da anatomia do doente. E aí vem a 4ª geração, que entra a prótese reversa, tá? E vem a prótese hoje, que ela é assim, você literalmente consegue reproduzir, porque você tem tantas nuances, tem tantas pecinhas que podem ser trocadas, em que você chega mais perto da anatomia. Então talvez o grande boom da cirurgia do ombro, da prótese do ombro, é a aproximação dos materiais com a anatomia do doente e o entendimento desses materiais anatômicos. Então, resistência, por exemplo. Hoje, os componentes plásticos das próteses hoje são próteses vitaminadas com vitamina E,
que diminui a abrasão e aumenta a resistência do plástico. Os suportes ósseos hoje são feitos cada vez menores e cada vez mais fixos, porque você preserva o osso e, consequentemente, você melhora uma revisão no futuro, uma possibilidade de revisão. Certo. E as cabeças humerais hoje, elas podem ser feitas de cerâmica, que são materiais em que tem uma maleabilidade mais próxima da maleabilidade óssea e uma resistência tão grande e boa quanto o metal. Então você começa a criar métodos em que você vem literalmente encurtando a prótese para ficar o mais perto do que é a anatomia normal. Entendi. E a gente está bem avançado nisso no ombro, e aí você vê resultados assim fantásticos de pacientes que, mesmo jovens, tá? Que tinham uma pouca esperança de voltar para o dia a dia. E é muito legal quando você vê o Instagram do teu paciente, ele fazendo flexão com o filho nas costas com uma prótese no ombro. É o que eu sei, é o que a gente sempre fala, né? Que para o paciente chegar na prótese, ele já não está fazendo algumas coisas básicas do dia a dia, né? Levantar o filho, de repente, ele não consegue fazer, brincar, agachar. E quando ele faz a prótese, ele fala, putz, eu devia ter feito antes. Né? Porque ainda tem pacientes com medo da palavra prótese, né? E hoje a gente sabe que está muito mais seguro de se fazer uma prótese, até por tudo isso que você falou dessas gerações. Com essa geração robótica, você acha que depois disso, o que pode vir? Puxa vida, eu acho que assim, a medicina está avançando cada vez mais, né? Hoje eu acho que a gente tem várias coisas que podem melhorar mais ainda, né? Talvez não o robô em si, né? Mas você atrelar hoje a realidade, a inteligência artificial aos planejamentos e aos robôs, né? Eu acho que a medicina ela caminha para um método que nós médicos a gente deve virar no futuro, isso no futuro longe, tá? Não deve ser tão próximo, a gente deve virar vários técnicos de mexer em máquina, né? Em que se o robô vai operar para você, ele vai colocar prótese para você, então a gente vai ser um técnico hoje de mexer em máquina. Entendi. Será que vai chegar nesse ponto, chefe? Quando vai chegar, eu não sei, mas eu acho muito difícil não chegar, tá? Do jeito que a gente brinca. Eu tenho 50 anos. Eu sou da geração de televisão. Preto e branco. Com antena. Transformadorzinho. Bombrilzinho para melhorar a imagem. E 6 canais. Que você tinha que ir até a televisão mudar. Para mudar. Entendeu? Então pensa hoje. Não vou trazer a televisão. Porque talvez pro meu pai seja mais longe ainda. Porque meu pai é da época do rádio. Sim. Então pensa na televisão. Cara, celular. Olha o que você tem aqui na tua mão. Não estou falando da TV, estou falando de tecnologia. Então a medicina, ela avançou a tecnologia. A gente já está hoje numa fase falando em cirurgias robóticas. Só que nós estamos na fase geração 1 do robô. Acabou as gerações tradicionais. Agora começa a primeira geração robótica. Cara, e aí vai ter a robótica isso, né? com a inteligência artificial. A robótica que vai pensar. Ou que ela vai aprender a pensar com gente. Cara, assustador é como é que nós vamos lidar com isso. Né? Você lidar com isso é o seguinte, você pode ser um cara totalmente avesso a isso e você vai ser engolido pela tecnologia. Ou você pode querer participar disso. Eu sou partidário de querer participar disso. Eu dou um exemplo assim, né? Hoje, por exemplo, os aviões hoje têm capacidade de voar sem piloto. Sem piloto. Cara, mas nunca vou subir no avião sem piloto. Então, você já pegou a linha amarela do metrô? Não tem. Você viu alguém dirigindo lá? Não tem. Você entendeu? Então, assim, eu acredito que essa evolução vai ser uma evolução muito... Ela é uma evolução, eu acho que assim, a medicina talvez seja, a saúde talvez seja o último ponto a ter essa modificação. Então, eu vejo, por exemplo, frentista. Não tem. Daqui a pouco você não vai ter frentista, vai ter um robô abastecendo teu carro. Lixeiro. Caminhão que recolhe lixo. Por que você vai pôr gente pra fazer isso? Cara que vai desentupir esgoto. Tem coisa que não faz mais sentido, né? Só que na medicina a gente trata com saúde. Mas aí entra um ponto, antes de você terminar. O pessoal tá buscando longevidade. Será que na saúde não vai chegar primeiro essas coisas? Então, chegar primeiro talvez a tecnologia. Mas se você tirar o homem por a máquina, vai ser mais difícil de ser aceito do que nas outras coisas. Sim. Coisas que envolvem vida.
as pessoas querem que sejam gente. Uhum. Ainda a humanidade aceita o humano. Você falou que não gosta Entendeu? de ficção, né? Vamos pegar umas Adoro. ficções. Eu também sou fascinado por Star rapaz. Trek, Jornada nas Estrelas. Você vê, Então, se meu você- consultório hoje tem 4 bonecos de Star Wars desse tamanho. Da bolsa, eu preciso ir lá. Preciso ir lá Então, assim, visitar, não o que pra cirurgia. acontece? Não para Só cirurgia, nós vamos lá amizade, para cafezinho. isso, café. Então, assim, se você olha, né, a gente vê nos filmes futuristas máquinas que vão refazer seu tecido, né, curar fraturas, Uhum. né? Tem aquele filme Elysium, Elysium. Sim. que tinha uma Ontem. máquina que curava... Então, aí se a gente parar para pensar, será que a gente vai chegar num nível deste? Cido, eu vou te fazer uma comparação, uma brincadeira antes. Ah, Antes. Então vamos voltar no Star Trek. certo. Capitão Kirk. Aham. Como é que o Capitão Kirk se comunicava com as pessoas, com os companheiros do Star Trek? Botãozinho, Ou Flipzinho. flipzinho, que é o, né? Nós já saímos do flip, hein? Já saiu do flip. Nós Nós estamos muito na frente do Flip já. O Flip já foi. Já, tá voltando o flip. Aquele era o Star É, o Flip é Trek. mais seguro, né? Flip é O mais analógico, os caras estão voltando no analógico. Então, assim, você vê que assim, é engraçado, mas assim, a ficção, ela cria ideias Uhum. para que os loucos que fazem acontecer falam, cara, se eu fizer aquilo ali. E ela acontece. Nós estamos mais, eu vou mais além. Nós estamos numa época que foguete dá ré. Avião. Ferrou os coach, hein? Foguete dá ré. Você entendeu? Então, assim, você imagina assim, por que eu acho que não vai acontecer? É lógico que, assim, as mudanças aconteciam de uma maneira muito mais longa no passado, demorava-se mais. Inclusive, vários estudos falam que as pessoas mudavam de geração a cada 20, Sim. 18 anos. Esse número hoje são 3. Então, por exemplo, meus filhos têm quase 6 anos de diferença. Meus filhos hoje são crianças de gerações diferentes. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não tenho como isso não acontecer. A que nível vai ser aceito e quanto vai ter de investimento e o acesso das pessoas a isso, aí são outros 500. Sim, hoje a gente sabe que tem muita tecnologia que existe e E que, assim, ainda não está disponível. não vai ser disponível e muita gente não vai ter o contato disso. O carro que, né? Não vai pega ter o da acesso Gol, não disso. vai. Então, o carro é um exemplo. Sim. Hoje você pega assim, vamos pôr um carro mais básico, né? Um carro de entrada de uma montadora. E o carro top que ela tem, da mesma montadora, eles são carros que te levam para o mesmo lugar, Sim. É discrepante a... mas são discrepantes de conforto, Sim. de segurança, de velocidade, de economia. É o próprio combustível, né? A Entendeu? gente sabe que esse combustível que se usa hoje é uma coisa que já era para Totalmente estar superado diferente. faz tempo, né? Faz tempo. Então, assim, eu não sei porque não acho que isso não vai chegar na medicina, o avanço. O quanto nós vamos ser substituídos por máquina, o quando isso vai acontecer, realmente eu não tenho essa resposta. Mas eu, por exemplo, poxa, que mudou, o que eu brinco que assim, os pacientes que eu operei em 2003, 2004, tenho dó deles, né? Porque é outra cirurgia hoje, né? Hoje com o que tem, né? Nós estamos falando de 20 anos. Sim. Né? Uma coisa que você ainda deu seguimento. Não é que mudou uma geração e a geração seguinte acertou uma coisa diferente. Já é diferente. Quantas cirurgias que eram feitas no passado não são feitas hoje, porque já viram que assim mudou o entendimento da anatomia, da mecânica, do ombro, tudo. E assim, eu acho que a parte digital, eu não vejo, é muito difícil, Bruno, isso que não aconteça, essa mudança, né? Hoje a gente já está vendo algumas cirurgias que o médico já é secundário, né? As próprias cirurgias robóticas de tireoide, de intestino, com o robô da Vinci, o médico está sentado em outra sala, o médico pode estar sentado em outro lado do oceano. Aquela brincadeira que a gente faz, lembra do Jacksons? É o carrinho que você Jetsons, pega a é. malinha, É igual. a esteira já tem um monte de esteira que funciona, tem um monte de coisa. Quer dizer, o que está faltando? É só você ver o que a Amazon faz da entrega nos Estados Nossa. Unidos. Eles são robôs que Com separam drone tudo, também, né? né? Os drones. E Vamos nós mais temos além. regiões na África que o drone que leva todo o material e é tudo por lá. Sim, alimento, bebida. É o que eu pensava. A gente começou a fazer as próteses convencionais, aí Sim. veio essa robótica, eu falei, nossa, diferente, né? Aí a hora que eu vi a prótese customizada, eu falei, e depois disso vem o quê? Falei, porque já tá pro paciente, vem 3 caixinhas Sim. com os implantes para ele. O material vem menos instrumental. Você fala, e agora? Daqui para frente? Você imagina que você pode ter
a customização ela ainda custa muito caro. Sim. Né? Você imagina que você pode ter uma prótese tão detalhista que ela tem tantos componentes separados que a customização vai ser feita na hora da cirurgia. Você vai montar Nossa. naquele momento, né? Essa aí eu não tinha pensado. Você monta. Você monta naquele... Você monta a prótese, é um Lego. Você quer mais alto, mais baixo, mais angulado, menos angulado. Você vai montar. Agora você imagina... Você vai fazer um planejamento. Que talvez o planejamento seja feito por uma inteligência artificial Vai na hora da cirurgia com um scanner. O cara abre o joelho, ele faz... A inteligência artificial vê, monta assim. Você dá pro cara, o robô vai lá e monta. A coisa... Isso é uma fosforilação da cabeça, tá? Não, mas, pô. Mas, então assim, existem duas frases, são frases bem célebres, né? O mundo ele continua avançando. Sim. Vai ter diferença. Vai. E não há nada tão ruim que não possa piorar. Então esses dois focos são, os dois focos são bem opostos, né? E eu acho que assim, e na medicina não vai ser diferente. Não vai fugir, né? Não vai ser diferente. É só você ver as indústrias dos antibióticos, a indústria dos materiais oncológicos, os medicamentos oncológicos, medicações reumatológicas, que são nanopartículas que já agem células. Falando em nano. Você viu a artroscopia lá por nanoscope? Sim, sim. Ah, e aí vem fazer o que mais que dá pra fazer agora? Porque a artroscopia por nanoscópio, se for uma coisa realmente que você consiga fazer no teu consultório, você pode fazer um diagnóstico Sim. dentro da sua sala de cirurgia com uma anestesia local. Entendeu? E aí bate de novo no que a gente está falando. Existe um custo. Existe um risco. Então talvez esse equilíbrio do custo-benefício é que a gente tem que chegar. Porque se você pensar, pô, eu vou levar um paciente para uma sala cirúrgica para fazer um diagnóstico, pô, se eu posso fazer isso na minha clínica, com toda a segurança com anestesia local. Anestesia local. Quanto eu não estou economizando? Vamos pensar, vamos pegar o hospital, vamos acordar, ver isso aí. Quanto não vai trazer de recurso para coisa? Sim. Aí, vale. Isso a ideia. Mas essas novas tecnologias, elas custam. Sim. Então, o nanoscope, que é de uma empresa de material ortopédico, que só tem ele por enquanto no mercado, ele reina no mercado. Sim. A empresa cobra O que ela quer, né? o que ela quiser por isso. E aí você encurta o nicho de pessoas que vão usar esse benefício. Pelo menos por enquanto. Sim. Né? Lógico que a gente sabe que isso vai evoluir, as outras empresas vão trazer. Sim, né? cada um. Elas vão mais e mais. Como chegou Então, agora o robô, né? Qual que você falou que chegou agora? O da Velis, se não me Velis. engano, O acho que é o novo. Entendeu? Mais um que Tá chegou. os robôs, eles estão aprimorando os sistemas e tudo mais. Então tá vindo. Tem uma empresa, agora esqueci qual que é, que tá vindo já a segunda geração do robô. Com um novo formato lá do programa Dos deles. programas, Então tá muito mais preciso. Aí às vezes eu fico, na hora que acaba a cirurgia, eu fico pensando nisso. Falo, cara, vamos pra onde agora? O robô para joelho, né? Vocês podem ver que assim, isso muito se fala no robô no joelho, isso muito se fala já no robô no quadril, mas pouco se fala no robô do ombro. Tá voltando um pouco naquela época que o ombro ainda tá sendo estudado para cirurgia robótica? O problema da robótica do ombro é espaço. O Sim. robô do joelho e do quadril, ele ainda é muito grande. Ele ocupa muito espaço. Quando eu tenho uma incisão grande, com 180, 360 de visão que eu posso ter, que é o joelho aberto, Sim. o robô vai bem. Quando eu tenho um quadril com 270 graus aberto, que eu vejo, agora imagina eu fazer uma prótese lá dentro de um ombro, num buraquinho, que você tem 20 graus, 30 graus de visão, 50 graus de visão, e você põe um braço robótico na tua frente. Você não consegue fazer isso. Você não vê. Então, na verdade, o avanço robótico, né, e essa segunda geração que está vindo é uma empresa americana, tá? Vou falar o nome da empresa aqui, porque não é o caso. Mas o que esse robô ele ganhou? Ele ganhou precisão. Ele ganhou braços que sejam mudados, então braços maiores ou menores, e um volume do robô menor. Tá. Então ele está se aproximando do ombro. E já tem. Interessante. Eu já fui lá fora, já vi. Já tem o estudo, já tem montado. A primeira cirurgia robótica de ombro dessa empresa, deste robô de segunda geração, foi feita em dezembro do ano passado. Ou seja, E eu fui para novembro, eu fui conhecer o caso, eu fui conhecer o robô, fui conhecer o médico que ia operar. Não estava lá na cirurgia, mas foi feita a primeira cirurgia robótica de prótese de ombro, foi feita em dezembro. Esse protótipo já existe e já está Já sendo existe usado. montado, porque você consegue mudar a mão do braço para uma mão menor. Eles têm agora um braço até que é meio transparente, as garras são mais transparentes. Então, se você entrar na tua frente, você ainda consegue ver. Não é um Putz, que trombolho. legal, Então, hein?
Cara, é aquilo que eu te falei, Bruno. Não, aí assusta mais porque vai chegar no que depois disso? É Né? um universo e vai ter. Vai. E vai E a ter. gente vai. Uma outra oportunidade, está conversando O e falando, e avanço- agora? o que vai vir? avanço ele vai É acontecer. muito rápido. O avanço ele acontece por, primeiro, você tornar cada vez cirurgias melhores, mais precisas e com benefício do tempo ou de dinheiro menor. Eu até arrisco de falar assim, com menos pessoas fazendo essa cirurgia. Né? Eu vou reduzir a quantidade de pessoas. De material, de instrumental e de pessoas. Por isso que eu te falo que ela se aproxima numa uma inteligência artificial. Olhando assim, assusta. Eu aconselho até vocês, tá? Não sei quanto vocês têm de contato com a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é um mundo à parte. Tá? É um mundo à parte. Então, assim, tenham contato. Isso todos vocês, tá? Brinca com o chat GPT e vê o que você pode Tem fazer contato. com ele. Um Assim, absurdo. Não só isso, mas o chat GPT, assim, o chat GPT você começa a fazer, você vai querer o 4.0. Sim, com certeza. Aí você entra no Gama. O Gama, por exemplo, é uma plataforma de inteligência artificial que você põe assim: faça uma apresentação sobre lesão de manguito para especialista do ombro com tantos slides com referência bibliográfica. Ele monta a aula para você em 30 segundos. Você ganhou o tempo para montagem, você consegue, mas eu tenho que saber perguntar, né? Esse é o problema. é O detalhe tá aí. Isso, a pegadinha, Saber né? perguntar. Não só saber perguntar, é saber se aquilo tá certo. Ah, Então isso, você precisa ter conhecimento. com certeza. Então, para mim, a inteligência artificial hoje é o esqueleto. O que a inteligência artificial ela ganha? Ao meu entender, hoje, tá? Dia 13 de fevereiro de 2025. Pode ser que amanhã mude alguma coisa. Aonde ganha a inteligência artificial para mim? É no tempo. Então, o que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui convidado para escrever um capítulo de um livro. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar literatura antiga, você vai pegar trabalhos antigos, você vai pegar trabalhos novos, você vai fazer um esqueleto do teu capítulo de livro e você vai escrever o capítulo e depois vai acertando o capítulo. Certo. Tá? Eu tive um fato que aconteceu isso de um livro que eu demorei 6 meses para escrever um capítulo de livro. Capítulo sobre biomecânica de ombro. 6 meses. Cara, ficou demais o capítulo, eu adorei. Ficou fantástico. Falou eu. Eu entreguei para a editora aceitou, tive umas correções de português, lógico, eu sou ortopedista, não sou professor de português, então não dá para ser perfeito, né? Nem o dicionário me ajudava, as concordâncias verbais péssimas. Tudo bem. Mas acertei, capítulo aceito, vai ser publicado no livro, teu capítulo foi aceito. Pô, tô no consultório, cheguei mais cedo um dia, não tinha o que fazer, já fiz os relatórios, estava eu, o computador aberto, vou abrir o chat GPT. Abri o chat GPT, eu já assino o 4.0, porque eu já brinco o negócio. Vou fazer uma loucura aqui. Escreva um capítulo de livro sobre a biomecânica do ombro, não sei o quê, para especialista, para referência, papapá. Em 30 segundos ele fez o esqueleto para mim. E ainda usou o capítulo que ele fez. É que não saiu publicado ainda. Vai ser a Em ponto de 30 referência. segundos. Aí você, né? Coloque as referências no texto. Ele põe o número da referência no texto já. Ele te arruma a referência. Ou seja, Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ler aquilo e falar, cara, ou esse cara escreveu idiotice, ou ele escreveu bem, ou eu vou complementar isso. Que esse é o segredo de quem usa a inteligência artificial. É você saber perguntar para chegar no resultado, sim, é você conferir se esse resultado é correto e você melhorar o resultado que ele te entrega. Esse é o segredo da inteligência artificial, não é fazer. Então, o que esse evento me trouxe? Tá? Que se eu tivesse usado o chat GPT, ou a inteligência, não vou usar o chat GPT como nome, a inteligência artificial, para me esqueletar a ideia, eu tinha ganho 3 meses. Eu Otimizava o seu tempo. Você entendeu? Eu ia gastar talvez mais energia com talvez coisas mais interessantes ainda. Não sobra tempo para fazer Então, conteúdo. exemplo, aí outra coisa, imagens, né? Você pega, tem inteligências artificiais que você pede para criar imagem, o cara cria uma imagem para você. Ele te cria a imagem. Mas você precisa saber perguntar. Imagina você falar, me descrevam, aí, por ser especialista no ombro, me descreva isso, põe um manguito, põe não sei o que. Tudo. Sai tudo. Tudo. Eles fazem desenhos hoje ainda não tão fidedignos da anatomia. Sim. O que a inteligência artificial ainda não entende ainda é a anatomia. Então, assim, as proporções às vezes são um pouco erradas. Eu brinco bastante com isso, com técnicas cirúrgicas, tudo eu brinco.
né? Então aí depois você acerta o desenho, porque ele te dá a possibilidade até de acertar o desenho, você aumentar, diminuir, você consegue brincar depois no CAD ali, você consegue melhorar mais o desenho. Então, só um exemplo, tá? Um exemplo de coisas bobas. Eu não consigo ver, por exemplo, hoje um estudante da 5ª série ser mal alfabetizado, 5ª não, da 3ª série, ser mal alfabetizado ou que não saber matemática. Porque você vai no chat e dizer, me ensine me explique como ensinar matemática básica. Ele te explica como ensinar. Por onde você começa, dos números, papapá. Ele faz, cara. É assustador. É assustador. É Porque o assustador. problema disso é que você pode criar hoje 2 grandes gerações. Existe uma diferença no mundo entre as pessoas. Então, o mundo é dividido entre vários tipos de pessoas. Tem os caras excepcionais, que é uma parcela pequena. Tem os carregadores de piano, que são aqueles caras que pegam a ideia do excepcional e fazem acontecer. Tem aqueles que não aproveitam nada, não fazem nada, que é aquela gama mais baixa que segue a vida como vai a maré. E tem aquele limbo que talvez eu vou dizer que são os caras que mais se aproveitam dos 2 grupos de cima, que são os caras que só usam o que é feito. Tá? Quando você traz a inteligência artificial, para mim, você cria só 2 grupos. Dos excepcionais que vão saber mexer e dos idiotas que não vão saber mexer. Com certeza. Eu prefiro ser o excepcional que vai saber mexer. Tô nesse grupo aí também. Viu? Mas a gente brinca, né? Você lembra da Bolsa de Valores, como era? Sim. Quantas mil pessoas trabalhavam lá dentro? Cara, hoje tá quieto. Quantas mil? Aí você aqui, criou uma você inteligência brinca aqui, ó. artificial que eu consigo saber em questões de segundo o que vai, o que não vai. Não Ele só o que aprendeu. vai e o que não vai agora. É o que vai acontecer nos próximos X dias. Porque ele já tem todo, né? O algoritmo tá todo montado. Mas se eu tivesse que sentar, quantas pessoas eu precisaria colocar numa sala para fazer senhora, Ia ter uma muitas. discussão absurda, né? Daqui, Muitas. eu acho que vai ser daqui. Porque aí entra o achismo. isso? Entrou achismo. E o achismo não pode ser levado em consideração. Ou é ou não é. Eu acho que... Já era. Acho- Seu argumento acabou. A inteligência artificial não te fala, eu acho, Bruno, eu acho que é isso. Ela te dá, não, ela te dá uma informação. O que você tem que saber? Se Será que a informação é correta ou não? E aprimorar. E o quanto isso vai te ajudar. E o quanto você vai poder melhorar ela. E até em termos É o excepcional. de estudos, né, que você ganha, saber perguntar, que ele traz todos os artigos, você só tem que ler. Aí é você ler aquilo, vai ver a veracidade de cada Aí uma das o artigo coisas. científico. Certo. Então a comparação é a mesma, né? Aham. Você vai ler um artigo científico e quantos artigos científicos da área a gente não lê, Sim. tá? Então você aprende a ler artigo científico, saber o quanto isso vai somar na tua vida ou não, e quanto aquele artigo científico é bem escrito ou não. Sim. Então, é a mesma coisa. Né? Não adianta você trazer um artigo e falar, olha, o cara falou que faz isso aqui, mas você vai ler o artigo e ele é muito mal escrito, ele não tem relevância Sim. científica nenhuma, as referências bibliográficas são fracas, as discussões e resultados e o método como ele chega no resultado é falho. Então você fala, cara, lixo. A inteligência artificial é a mesma coisa. Você vai ter que aprender a ler a inteligência artificial como um artigo científico. Uhum. O que é relevante, o que não é relevante, o que é correto, o que não é correto, não sei o quê, e o que ele vai somar na tua vida. E aquilo, viu? Saber o que você quer perguntar. E aí a inteligência artificial tem esse detalhe a mais. Se Porque o artigo você... científico você não pergunta, mas a inteligência artificial... Eu dava aula de faz a física, pergunta. né? Então eu falava, pessoal, não se preocupa não. As fórmulas eu dou todas para vocês. Mas se você não sabe usar, meu amigo, não vai servir de Mas nada. Entendeu? Meu filho fala, meu filho tá fazendo engenharia física. Que legal. Né? Meu filho tá na USP, lá em Lorena, fazendo engenharia física. Legal. E ele brinca, ele fala, tem professores que falam, não, pode pegar as fórmulas aí. Quero ver se aplicar. Quer usar a calculadora? Fica de boa, mas, meu amigo... Na mesa, a calculadora tá na mesa, científica, gráfico. Ah, E ele brinca, ele fala, pai, tem hora que eu olho pra questão, tem hora que eu olho pra aquilo e falo, cara, o que eu vou fazer? pra mim não quer dizer nada. Pega pra você que eu não sei nem usar. Se quer dizer fosse nada. inglês, mas é grego, então piorou. Não quer a dizer situação. nada. Então, Muito louco. mas a gente volta a tudo. Se você não tiver o conhecimento, por isso que não pode queimar etapas Da base. da base, não adianta, né? Aquela brincadeira. Não adianta se você não tiver o alicerce bem feito, Não faz vai nada, cair faz aquilo. Não faz nada. Então, de novo, não dá para queimar etapa. E isso é em tudo, e a saúde, É. cara, não é diferente. O meu meio, o seu não é diferente.
Aí quer chamar a mãe depois. Não tem jeito. Não, aí, O pior é que minha mãe olha e fala assim, eu não sei o que você tá falando, se vira. Ela me ajuda, por favor. Que Mas agora nem eu tô sabendo. e eu acho que à medida que vai criando mais coisas, vai dificultando o estudar, né? Porque você vai ter que abrir mais a sua mente, mais coisas, né? Aí vem de novo aquilo que a gente tá brincando dos dois mundos, né? Uhum. O cara que quer aprender, É, a ele famosa vai se querência. dedicar É. a entrar nesse mundo e aprender e continuar estudando. Sim. Ao passo que o cara também não quer, ele vai se acomodar em berço esplêndido e achar que aquilo vai fazer tudo pra ele. Que não é assim. É o né? excepcional Aham. e o idiota. Uhum. E cabe ver que cadeira que você quer sentar, né? Olha, Só depende de você. só depende de você. É verdade, é A verdade. gente brinca, tá dando aula lá, você fala, olha, você pega lá o guia da empresa, ele tem todo o material que tá lá, mas professor, tá em inglês. Amigão, o Google, hoje, ele fala inglês, fala alemão. Existe uma frase de brincadeira que os meus residentes superiores falavam pra mim e falavam assim: você nasceu quadrado? Aí você falava, não, então se vira. É isso. Basicamente é a mesma coisa. Como Agora. diria meu capitão do exército, não quero saber se o pato é macho, quero o ovo no ninho. Acabou. Se Então, vira. mas aí a pessoa usa desculpa. Enquanto você estiver usando desculpa, não vai rodar, você não vai andar. De novo, é aquilo que separa as pessoas. Né? Aham. O que a gente fala às vezes no curso. Passador de ferro, qualquer um pode ser. Né? Exato. Passar. Agora, saber o porquê que você está passando e para que serve, aí é outra história. Eu falo que assim, eu brinco muito, já falei com o Bruno, briguei com isso com o Bruno bastante lá no passado, que é o seguinte, né? A pessoa que mais entende da relação material-cirurgia é o instrumentador cirúrgico. E aí você tem níveis de instrumentadores, assim como você tem em qualquer área, Com certeza. tá? Então, eu tive a grata felicidade, na grande parte da minha vida, ter o contato com os caras que me ajudavam em cirurgia. O que chama de ajudar? Pô, conhecer o material, conhecer o instrumental, conhecer os tempos cirúrgicos, tudo. E aquele cara que fala, não, doutor, agora, não é isso, é isso. E eu respeito demais. Não vejo problema ser corrigido por alguém. E nós temos aquele que realmente senta no canto da sala, pega um livro, um telefone e, cara, você tá tendo cirurgia, não tá nem aí. Isso serve para a vida inteira Sim. disso. Né? Então, assim, eu vejo que, Cido, acho que você explicou muito bem, eu acho que passar o instrumental, passar o ferro, é a parte mais fácil, que requer só um movimento físico. Só. Uhum. Usar a cabeça para saber o quanto esse teu movimento físico é relevante numa cirurgia é o que te faz diferente. É que eu falo, se a cirurgia tem que durar 90 minutos, é 90 minutos. Agora, se você não coopera com a equipe, ela vai passar para 3 horas, 5 horas e vai dar problema. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo do podcast. Aham. É um harmônico que todo mundo Exatamente. tem que funcionar bem. Entendeu? E às vezes você acaba, sabe, está tão, como a gente já falou também, tão enraizado, tão engrenado com a equipe, que você já sabe até o que ele vai pedir sem automático. pedir. Não, nem automático. pede mais. Nem pede mais. Você já vai fazendo Só assim. põe a mão assim, É, assim, nem pede mais. Conversando. E aí sim, que a cirurgia se tornou uma coisa... divertida para todo mundo e que vem se beneficiar bastante ao paciente. Então, Chegamos numa parte chata. a parte chata. Passamos de 1 hora já. Já passou de uma Já hora? passou de 1 hora. O papo bom vai, né? Vai, Papo vai. bom vai, né? E deixa eu te dar um presente. Opa, gosto de Dá um presentes. Gosto Isso de aqui é pra presentes. você lembrar do nosso podcast. Gosto de Dá pra presentes. Você veio participar do melhor podcast que existe sobre a área da saúde. Tá? Rapaz, olha só. Esse é só uma lembrancinha pra você lembrar. Eu tenho. Beleza? Eu tenho. É isso, entendeu? Obrigado, Bruno. E- Obrigado, Cid. Que isso, nós que Pô, agradecemos. vou puxar uma sardinha aqui agora. Puxar uma sardinha. Graças a esse cara aqui, ó. Ah, Graças a esse cara aqui, que eu comecei a gostar muito mais da ortopedia, e ele que foi o cara que me ajudou desde o início. Eu não vou falar quanto tempo, porque não interessa. Não interessa. Não interessa. pra nenhum dos dois que entrega os dois. Isso não interessa nem um pouco pra ninguém quanto tempo faz, mas eu sou, assim, é o cara que eu sempre tive como exemplo, né? E falo pra todo mundo isso aí. Falo, eu comecei graças a esse cara. E falo bem pra todo mundo. Você é um cara incrível, Dr. Maurício Rafael. Obrigado. Obrigado realmente, que a base que você me deu lá atrás me fez ser o cara que eu sou hoje. É. E
Mas me emociona muito mais ouvir isso do que qualquer outra coisa que eu já ouvi até agora aqui. É verdade, a gente se vê pouco agora, você óbvio com a sua vida, eu com a minha equipe, a gente não tá nos mesmos hospitais, mas eu quero que você saiba disso aqui e que está gravado agora isso. Perfeito, tá no coração. E, cara, eu falo que a vida da gente dá essa oportunidade. Sim. Né? Sim. Quantas e quantas pessoas vocês vão passar, Putz. né? Quantas pessoas vão passar pela tua vida e você vai passar pela vida de quantas pessoas? Sim, né? verdade. Te ouvi isso, Bruno, de verdade, tá? Você sabe que você é meu amigo, eu não preciso puxar a sardinha nem puxar o teu saco. Mas isso mostra que a gente acerta, né? Sim. Com certeza. E talvez ser relevante para as pessoas é o que faz você ser lembrado. Nós somos loucos até acontecer, depois a gente vira gênio. Tem um ditado que fala assim: louco é aquele que passa pela vida e não ensinou nada pra ninguém, né? Não fez nada, É isso aí. Ele não marcou ninguém. não marcou ninguém. Então eu tenho... Obrigado pelas palavras. Fantástico ouvir isso de você, né? É um cara que olha o que você está montando, olha o que você está fazendo, olha o que você está crescendo, olha o que você está se dedicando a fazer, né? O quanto aquele moleque que eu conheci, ele se dedicou e o que você tem hoje, né? Tudo o que você alcançou. Então, só tenho a agradecer de poder ter feito parte E fez muito. dessa sementinha criada Fez. e hoje está participando do teu fruto. Então, eu só tenho a agradecer. Mas, Que beleza, hein? Que beleza. Doutor Maurício, câmera toda sua. Fala onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais, onde você atende, toda a sua câmera. Se ele me deixar aqui, vou ficar 12 horas com a câmera. Mas eu vou tentar ser sucinto, tá? Então, assim, rede social, eu gosto de redes sociais, né? A rede social DR, né, de Dr. Maurício Raffaelli, o Raffaelli com 2 Fs, 2 Ls e no final. É a mesma rede social, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, né? A rede social que a gente mais usa hoje é o Instagram, então é onde vocês talvez conheçam um pouquinho da minha rotina, não só da minha rotina profissional, mas também da minha rotina diária, de família. Eu não tenho profissional e pessoal, minha rede social é uma só, né? Muito mais profissional do que pessoal. Eu gosto de preservar também a minha família, a gente também não tem que ficar expondo para todo mundo. E o meu consultório, né? Também eu vou passar a rede social do meu consultório, que é Corte com Temudo, né? Corte Clínica Oficial, @Corte Clínica Oficial. É um consultório extremamente bem estruturado, em que eu e meu sócio Daniel Esperante, a gente tem ali na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros. É um andar de um prédio, onde a gente tem setores de treinamento, setor de ensino, setor de infiltrações, e a gente traz o que tem mais moderno na ortopedia hoje. Então, obrigado pelo espaço e muito obrigado por poder divulgar essa parte, né, esse merchan. É o que faz a gente poder continuar tendo esse prazer de estar participando disso, porque a base vem dessa área. E não acaba assim. Tem a pergunta chave, tá? A pergunta final. Não sei se você vai lembrar, Meu Deus mas... do céu. Ih, lá vem Não, é bomba. que teve um jogador que voltou aí a jogar no Brasil, tal de Neymar, né? E eu lembro que uma vez você saiu numa matéria falando sobre a comemoração que ele fazia com o ombro. Dança do ombrinho. Dança do ombrinho, whatever. Você lembra disso? Nossa, do ombrinho? É, dança do ombrinho. Dança do ombrinho. Eu queria saber de você, Dr. Maurício Raffaelli. A dança do ombrinho pode ser feita ou machuca o nosso ombro? Você sabe que eu já respondi essa pergunta na matéria. Exatamente. Cara, faz tempo pra essa tempo pra matéria. cá. Eu quero ver se a resposta vai ser e ele igual. fazia uma jogadinha do ombrinho É. assim. Tudo. Não, na verdade, a dança do ombrinho tem que ser feita. Ah, então tá. Muito feita. Né? Porque assim, dança do ombrinho é uma comemoração à vida, uma comemoração, uma realização. Então você tem que fazer a dança do ombrinho para comemorar alguma coisa. Não esquecendo de preparar o seu ombro para a dança do ombrinho. Excelente. Se você é sedentário, se você não faz atividade física, pode ser que a dança do ombrinho te crie uma lesão. E como eu não quero que você se torne meu paciente, prepare o corpo, faça atividade física e quando você for comemorar alguma coisa, dança do ombrinho. Excelente. Doutor, muito obrigado. É um prazerzão ter você aqui. Mais um episódio aí, pai. Mais Fechamos. um. Muito obrigado, agradeço mesmo, de coração. Que é isso. Pessoal, mais um episódio. Ficamos por aqui. Explorando a saúde, sua fonte de informação na dose certa. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.